Entrevista. Melhor, Renata, sobre a criação, manejo com as abelhas, vamos conversar com o apicultor Lula do Mel, que está conosco aqui no estúdio da cidade. Lula, obrigado por ter vindo aqui. Um bom dia para você. Vamos falar um pouquinho sobre essas abelhas. O Lula estava contando para a gente aqui nos bastidores, Renata, que ele já tem 50 anos no manejo das abelhas. Somente. Eu brinquei com ele aqui que certamente quando elas ouvem a voz dele já vão ao encontro. Já não precisa é nem o chamar amigo. por ele. É o melhor amigo caruaruense das abelhas. Bom dia, Lula. Bom dia, Caruaru. Bom dia, Manhã Cidade. Uma honra, sempre uma honra, satisfação estar aqui. E conversando com esse ser maravilhoso, que é a abelha, né? A razão da minha vida. Acaba quando vai ficando velho, vai ficando mole, vai se emocionando fácil. Oxe, Lula, mas já! Mas já. Porque veja, quando falou 50 anos, passou um filme na cabeça. Verdade, Né? verdade. Desde o maloqueiro ali na Praça Coronel Porto, que eu venho, a gente de uma linhagem de Murilo Rego, foi um criador de abelhas antigo aqui, um mestre de apicultura, né? Que ele encaminhou a gente para a vida. Né? Ele foi uma pessoa assim que... Foi seu primeiro contato? Meu primeiro contato com abelhas. Viu ou foi picado por uma abelha? Olha, na realidade, foi picado. Foi picado. Foi picado, porque tem umas picadas que aquelas são... A gente diz que aquelas são sagradas. É aquela que apaixona. Foi a picada do amor. A picada do amor. Né? Eu faço assim, essa saudação, né, a todos os apicultores da região. Hoje, aqui no nosso Agreste, a gente tem várias associações. Hoje a gente tem uma federação ativa aqui em Pernambuco. Tem a associação que eu faço parte, que é a APIM, que é a Associação dos Apicultores e Meliponicultores de Pernambuco, que a gente tem uma responsabilidade grande. E essa associação, a gente representa o Fórum das Entidades Ambientalistas do Estado de Pernambuco no Conselho Estadual do Meio Ambiente. A gente tem assento lá e a gente diverge também muito, né, em relação às questões ambientais, né, principalmente com as governanças, né, porque meio ambiente é uma questão de vida. Não é? Infelizmente, a natureza ela não é tão respeitada do jeito que devia, né? E esse ser abelha é um ser fantástico, né? O mestre Murilo Rego botou a gente para estudar. Uma das grandes vantagens, ele botou a gente para ir para as universidades, botou a gente para estudar. Eu me lembro uma vez eu carregando uma rural de mel, faz muitos anos, de lata de mel, num dia de domingo. Eu conversando com ele de abelha, ele olhou para mim e disse: você pode fazer uma abelha de cera e soprar debaixo das asa dela e ela voar, não adianta nada, você não tem um curso superior. Quer dizer, aquelas alfinetadazinhas da vida, né? E daí eu me dediquei a minha vida à abelha, né? Tive essa honra de dedicar para a abelha, passei um tempo sendo extensionista do Estado, né? Aí pós-graduei, sabe? Fui para fora, estudei fora, fiz aquela história toda, né? Mas hoje eu sou do mato. Hoje a gente está naquele espaço, né? Chama Solar das Abelhas, né? E lá a gente tem um trabalho assim prazeroso. É como vocês que amam o que faz, né? Tomar banho e vem para uma festa. No Alto do Moura, Solar das Abelhas. Daqui a pouco a gente fala como pode, as pessoas podem lá, conhecer e visitar. Lá a gente tem esse trabalho de roda de diálogo, né? Desde universidades às crianças, né? E essa roda de diálogo, a gente fala desse valor desse inseto fantástico que está na natureza, que é reconhecido como o ser mais importante da natureza. Uma entidade inglesa, que o Darwin fazia parte dessa entidade, e fizeram um concurso e foram procurar qual o ser mais... E o mundo todo, cada um levou defendendo um inseto, um bicho, uma árvore, e a abelha ganhou como ser mais importante do planeta. Por quê? Por quê? Porque se não tiver abelhas, não tem produtividade agrícola, não tem o casamento da flor, numa linguagem bem simples. Não é? Porque, ó, a abelha, ela coevoluiu com os vegetais superiores. Os vegetais superiores são as plantas que floram, as angiospermas. E existe uma inter-relação fantástica do ser abelha com as plantas. Por exemplo, se a gente isolar um pé de laranja com véu,
Se ele tiver capacidade de botar 200 laranjas, ele só vai botar 20, vai ser amarga a laranja e as sementes não vão germinar. A gente vê a perfeição divina nesse ser. E lá é um tempero da natureza. Não é um tempero da natureza, são as santas casamenteiras, né? E esse ser fantástico, ele tá dando aviso a nós, sabe? Ele como bioindicador, ele está dizendo que o planeta vai mal. Pronto, Lula, aproveito, já que o senhor está entrando nesse tema, nesses 50 anos, né, nessa área, um profundo conhecedor, né, do comportamento das abelhas, o que é que o senhor vem observando, né, ao longo desse tempo, que é um alerta e que as pessoas não estão dando a devida importância? Pois é, cada ano que passa vem diminuindo as abelhas nativas no habitat natural. Que a gente tem as abelhas que foram introduzidas no Brasil pelos jesuítas, que são a abelha apis, do gênero apis, essa que ferrua, né? E nós temos as nossas abelhas nativas, que são bem conhecidas, mandaçaia, uruçu, jandaíra, essas abelhas, que ela, na realidade, ela tem um ferrão, mas o ferrão é atrofiado. Hoje tem vários criadores, mas na natureza elas estão sumindo. E elas estão dando um alerta do aquecimento global. Porque a temperatura, cada ano que passa, está aumentando. O que a gente sofreu nesses dias agora, que graças a Deus mudou aqui, né? Mas nesses dias aí agora é um calor absurdo. E a tendência vem. A gente teve um grande ecólogo chamado João Vasconcelos Sobrinho, que o parque é no nome dele, em homenagem, né? Há mais de 50 anos atrás, o professor João Vasconcelos Sobrinho vem falando do aquecimento global, né? Hoje tem várias atividades, eu vejo as prefeituras trabalhando, o governo fazendo trabalho, mas ainda fica a desejar, sabe? É para ser mais ativo ainda. A educação ambiental, ela tem que ser como matéria, sabe? Ela tem que sair da eletividade, ela tem que ser matéria na escola, sabe? Os meninos têm que ter consciência do que é economizar água e energia. Não é só nesse simples ato, né? E as abelhas, por que as abelhas estão dando essas informações para a gente, né? Que a cada ano que passa, vem diminuindo as florestas. Cada ano que passa, o desmatamento vem aumentando, né? E esse ser que tem milhões de anos aqui no planeta, né? Que coevoluiu com esses vegetais, ele está dando esse recado. Ó, cuidem da natureza, cuidem da natureza, cuidem das águas. E, infelizmente, cada ano que passa, não é, a gente está aumentando esse calor absurdo, né? Que a gente está vendo que é uma realidade, o aquecimento global, né? E as abelhas, se faltar as abelhas, com certeza o aquecimento global está comprometido. Por quê? Quando ela poliniza uma flor, ela melhora o conjunto gênico daquela planta. Aquela semente, ela vai ser germinativa. Aquela semente, ela vai ter poder de germinar e de aguentar as intempéries, né? Que ela tem esse papel, né? A abelha, ela, quando ela vai de uma flor para outra, é um processo lindo, é a coisa mais linda do mundo. E lá no Solar das Abelhas, a gente, através de vídeos, a gente entra nesse mundo fascinante. A gente não cobra nada, né? É gratuito essas visitas. E daí a gente mostra esse mundo fascinante, como as abelhas fazem esse trabalho de polinização, né? Que é a polinização melisotrófica, melisotrófica. Por quê? Porque na natureza tem os agentes bióticos e abióticos. Por exemplo, tem plantas que é polinizada pelo vento, pela água, né? Tem vários polinizadores, os agentes abióticos e os bióticos. Por exemplo, uma borboleta, ela é polinizadora. Um coleóptero, ele é polinizador, mas ele cobra um preço à planta. Depois ele vai lá, vai comer a planta, vai reproduzir, né? E a abelha não. Ó, e por incrível que pareça, tem conversas. Trabalha de graça. Hoje, a ciência mostra que tem comunicações. Hoje os equipamentos, né, mostram que existe comunicações entre a abelha e a flor, né? Existe conversa, existem inter-relações, né? Que as abelhas, elas são a evolução das vespas, do marimbondo, que também tem um papel de fundamental importância na natureza. Por exemplo, um ninho de marimbondo de caboclo, desse que a gente vê em casa, ele é o grande predador das arboviroses, dos mosquitos, que ele não coleta pólen. O mosquito, ele não coleta pólen, que o pólen é o gameta masculino da planta, que é o alimento das abelhas para produzir geleia real.
ele pega pequenos insetos. Um ninho de maribondo, se ele está lá no cantinho, ele pega na faixa de 200 a 300 mosquitos por dia. Quer dizer, a natureza é perfeita. Agora, infelizmente, nós seres humanos, a gente está quebrando esses ecossistemas, né? E a abelha, quando ela foi introduzida no Brasil, não é? Tinha muito mel, mas os jesuítas trouxeram as abelhas de origem europeia em função da cera, que toda a liturgia católica, ela é baseada com a cera. Por exemplo, Círio de Nazaré, aquela festa maravilhosa, quer dizer, ele é feito da cera da abelha. As velas, eles tinham dificuldade de encontrar essa cera para fazer essa vela. E trouxeram, né? E eu tive a honra de ter uns trabalhos com o maior pesquisador do mundo de abelha, que foi o Dr. Kerr, o que trouxe a abelha africanizada para o Brasil, em 56, né? E houve uma africanização, que a gente tinha as abelhas europeias. Quando trouxeram essas abelhas africanas... E elas são mais bravas mesmo, é porque o pessoal diz. São defensivas demais. Uma abelha africana, que é para castigar mesmo. Qual foi a data dessa introdução das africanas? Foi em 56. Eu tive a honra, né, de escutar essa história através do Dr. Kerr. Né, eu atentei tanto ele que ele se tornou amigo. Eu abusei tanto ele. Que ele dizia, ô nego, eu conto nos dedos dos amigos, eu tenho a honra, ele dizia, de eu ser um deles, né? E ele queria que eu fosse para mestrado, queria que eu fosse para a universidade, para a academia. Eu disse, doutor Kerr, eu sou do mato. A minha função é ensinar o pequeno agricultor, transformar a vida dele, que a gente... As abelhas, ela tem assim, um papel assim, de fundamental importância como atividade sustentável, porque a criação de abelha é ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa. Né? Ela quebra esses parâmetros da agricultura convencional e ela tem assim uma realidade financeira fantástica. Por exemplo, o agricultor que ele planta um saco de feijão, um saco de milho custa R$120. Para ele produzir um saco de milho, para ele chegar nesse saco de milho, o que ele trabalhou? E a abelha está lá no campo, está lá na colmeia, 4 litros de mel, no barato, 3 litros de mel, ele já ganha esse dinheiro. É um bem permanente. E está contribuindo para a natureza, para esse sutil equilíbrio da natureza. Mas quanto tempo demora para chegar até os 3, 4 litros de mel? Dá para tirar mais, meu amigo. Veja, essa abelha africanizada, esse que foi a grande vantagem da abelha, essa introdução da abelha africanizada no Brasil. O Brasil, ele nem aparecia como exportador de mel. Hoje é o 9º exportador de mel do mundo, em função dessa abelha africanizada, que ela chegou, ela mudou toda a apicultura do Brasil e também das Américas, que ela chegou ao Porto de Camaquã, lá na Unesp, em Rio Claro, no Instituto de Biociências. Eu já estive por lá, já andei futucando, que eu passei um tempo em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, que é um setor de genética de abelhas. E essas abelhas... Agora, houve um erro de pesquisa. E essas abelhas, os zangões africanos, eles fecundou mais rápido as rainhas de linhagem europeia, e daí a gente tem esse polihíbrido que é africanizado, que é extremamente defensivo, mas só que ele deu um salto na apicultura. O Brasil hoje, ele é o 9º exportador de mel, ele chega a, se me falha a memória, foi 56 mil toneladas, 66 mil toneladas de mel o Brasil exportou ano passado, né? E para os países, né? Mas o consumo ainda é pequeno no Brasil. As pessoas só consomem mel quando está com gripe, quando está, né? Não tem o hábito do consumo de mel, que é um superalimento, né? Uma colher de mel, ele sustenta o ser humano por 24 horas. Uma colher de mel. 24 horas ele sustenta o ser humano, né? E a gente tem mel, própolis, pólen, geleia real, apitoxina, que é um veneno da abelha, que é um produto assim caríssimo, que é o produto mais caro do Brasil, né? E hoje... Mas morreu muita gente, sabe? A abelha africanizada, de vez em quando... Agora, hoje, oportunamente aqui, eu fico até emocionado, porque o Brasil hoje detém a tecnologia do soro chamado antiapialítico. Um ex-professor meu, lá da pós-graduação, lá de Taubaté, ele participou dessa pesquisa e hoje o Brasil está patenteando um soro similar ao soro antiofídico, que vai vir para o SUS e vai salvar as pessoas da questão de ferroada de abelha. Infelizmente,
está faltando 20 milhões para terminar a pesquisa. Quer dizer, é muito dinheiro, né? A gente acha 20 milhões, né? Mas para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, isso não é nada. Porque é vida que vai salvar. Né? E esse trabalho aqui, tecnologia brasileira, fantástico. Coisa boa. Fantástico. E a gente está numa campanha, né, a gente está futucando o mundo todo, né, para que o governo se sensibilize e libere essa terceira parte, que é mais de 10 anos de pesquisa. Né? Mas a gente, voltando para as abelhas, né, esse ser fantástico, ele é um instrumento de educação ambiental, sabe? Porque lá a gente trabalha com um programa que é 100 abelhas, 100 alimentos. Tem um vídeo de 12 minutos. Quando as crianças vê esse vídeo, eles entram num outro mundo em relação ao universo das abelhas. Né? E esse ser fantástico, ele está dando essas informações a gente, o recado que o planeta vai mal. Lula do Mel, apicultor, melhor amigo caruaruense das abelhas, a gente tem certeza disso. Foi um prazer recebê-lo aqui. Essa conversa todo dia da semana dava para a gente conversar um pouquinho, porque é extenso e é muito interessante. Então, quem quiser pode conhecer o Solar das Abelhas, lá no Alto do Moro. Toda quinta-feira, Lula do Mel está na feira de orgânicos ali na Via Parque, toda quinta. Não, aquela da quinta a gente não passa. Mudou, não passa, foi? Não, é uma lá no Maurício de Nassau. Da semana passada eu lhe vi lá com o bonequinho da abelha. Não, é no sábado. É no sábado? É no sábado. Pois eu tô louca, desculpa. É lá no mesmo espaço, no sábado. A da quinta eu não vou na da quinta. Então é no sábado, tá, gente? Eu dei a informação errada. Eu vou dizer a público, porque veja, tem muita gente que fez curso comigo, sabe, que vende o melzinho dele lá, que são de qualidade. Sabe? Aí se eu for pra lá, eu vou mexer no... Vai. Então é no sábado, tá? No sábado. Porque além de comprar... Vocês comprem na quinta, no sábado, voltem lá, porque além de comprar, vocês ainda têm uma aula de Lula do Mel. Tem essa... Aí tem produtos que eu não tenho, eu mando pra eles, né? Perfeito. E aquela história, dá pra todo mundo. Dá sim. Dá pra todo mundo trabalhar. As abelhas ensinam sintropismo, que é um ser que ensina. Só um minutinho. É tão interessante a abelha. Quando ela fica velhinha, que a gente chama tecnicamente desgaste alar. Quando ela não tem mais condição de voar, ela morre no campo para não vir dar trabalho às outras. Rapaz. Ela é maravilhosa. Não é um ser fantástico. Obrigada, Lula. Eu que agradeço. Gratidão. Lula. E eu tô devendo uma visita ao Solar das Abelhas. Ficarei muito honrado. Quando eu encontro o Lula do Mel, eu fico com vergonha. Ficarei muito honrado. E gratidão. Mas eu sei da importância desse espaço. Gratidão. Só tenho que agradecer esse ser fantástico que tem uma função de fundamental no sutil equilíbrio da natureza. Se não fossem as abelhas, a gente não estava aqui. 90% dos alimentos que estão na sua mesa dependem das abelhas. Gratidão. Um bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Lula. Bom dia. Lula do Mel, que é pai de um grande amigo meu, Jonathan do Mel, né, que está chegando, que tem aniversário do menino em breve. E foi se eu não me engano, foi a primeira pessoa que eu entrevistei quando eu cheguei em Caruaru, foi Lula do Mel. Sobre o Rio Pojuca. Bom demais. Gente, vamos ficando por aqui. A Aline Souza chegou, hein? Sim, estamos atrasados, inclusive, mas o assunto precisava. Vai pedir o quê na sequência da programação da cidade? Uma boa terça-feira e até amanhã.